estava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo.
Que bom que estamos juntos mais uma vez, nessa noite de domingo, ainda em isolamento social, você na sua casa, todos nós ainda em casa, mas já podemos nos encontrar aqui por esse canal. Também estamos realizando os nossos cultos presenciais, aos domingos, às 9 da manhã e às 19 horas, nas quartas-feiras, 19h30, seguindo todas as prescrições do Ministério da Saúde, mantendo o isolamento social. Mas para você que está nesse momento conectado comigo, eu quero te chamar para esse tempo de meditação na Palavra de Deus, num texto talvez conhecido, você já tenha visto, mas vamos mais uma vez lê-lo. Lucas capítulo 13, versículo 18 a 21, nós vamos tomar por meditação. Diz assim: E dizia: A que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento, que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Oramos, Senhor, pedimos a sua intervenção neste momento, para que possamos compreender a mensagem do Senhor para o nosso coração nessa noite. Eu oro por mim, pelos meus irmãos que estão neste momento conectados, por aqueles que estão em casa, pelas famílias que estão de luto, por aqueles que estão com enfermos nas suas casas. Eu oro e peço pela sua provisão, a sua misericórdia, que o Senhor restaure a saúde dessas pessoas. Eu imponho as mãos sobre esta casa, sobre essa família, e os abençoo no nome de Jesus. Amém. Estamos falando de parábolas nesses últimos domingos, e hoje quero chamar você para pensarmos juntos sobre as parábolas do grão de mostarda e do fermento. 2 parábolas pequenas e que nos traz lições extraordinárias. Jesus, num dia de sábado, era costume e ele estava na sinagoga e após libertar uma mulher que era oprimida por uma enfermidade, os seus adversários ficaram envergonhados e o povo regozijou-se. Aqueles ouvintes, para eles o Senhor proferiu então 2 brevíssimas parábolas, das quais eu acabo de ler, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Ele ilustrou com elas, com essas 2 parábolas, o grande fenômeno, o fenômeno grandioso do crescimento do reino de Deus sobre a terra. Esse mesmo texto você vai encontrar com algumas variações nos livros de Marcos e Mateus, também por serem evangelhos sinópticos. Com algumas variações você vai encontrar lá, anotadas pelos evangelistas quando assim o conceberam. Pois bem, a expressão reino de Deus refere ao domínio de Deus, Criador, sobre a criação e, muito especialmente, sobre aqueles que aceitam a sua soberania. Deus se estabelece como Senhor e estabelece o seu reino sobre a vida daqueles que o reconhecem como tal. Ele faz essa alusão ao presente e ao futuro. Existe também a expressão reino dos céus, é o mesmo reino. Quando você ler Mateus 5,3, você vai ver a expressão reino dos céus. O reino de Deus, então, comparado a um grão de mostarda, eu quero aqui chamar a sua atenção para pensarmos, então, o que é a mostarda? O que é um grão de mostarda? Por que a comparação de Deus ao grão de mostarda? Nós vamos ver uma outra referência a esse grão tão pequeno sobre a fé. Quando o assunto é fé, ela assemelhada a esse pequeno grão, o seu poder é tão grande, dessa fé, que remove, pode dizer, um monte para ir para o outro lado
e vice-versa, isso vai acontecer, Jesus fala disso, mas aqui quando a referência ao reino de Deus como um grão de mostarda não tem essa conotação, porque ele é infinito, ele é maior do que tudo, é maior do que o mundo. O reino de Deus é algo que não se pode mensurar, não é nesse sentido a comparação com o grão de mostarda. Mas o que é então o grão de mostarda? O Aurélio, no seu dicionário, ele diz o seguinte, que é a mostarda? De semente da mostardeira, que é a erva da família das crucíferas, ou a Cynaps alba, cujas folhas comestíveis têm sabor picante e de cujas sementes se retira um pó amarelo com que se preparavam vários condimentos muito picantes. No dicionário da Bíblia, nós vamos encontrar Davis, quando ele diz assim, que a mostarda, que era comum na Palestina, lá ela era chamada de Cynaps nigra, que é a mostarda negra, era uma árvore que chega à altura de um homem, a cavalo. Davis, então, nas suas considerações, ele fala isso e nos deixa claro que, na verdade, trata de uma hortaliça gigante, uma árvore, uma pequena árvore, comparada às outras espécies de horta, né, da horta. Você vai ver alguns pés de couve que crescem também, ficam grandes, né, mas não tanto como a mostarda, que de uma pequena semente ela se torna uma árvore onde as aves do céu fazem ninhos nela. Na verdade, Marcos vai dizer é mais pequena do que todas as sementes que há na terra. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de número 31, você vai ver isso. É a menor das sementes. E Jeremias, não o profeta, mas José Jeremias, um escritor, quando ele escreve sobre as parábolas de Jesus, ele vai dizer que o grão de mostarda é do tamanho da cabeça de um alfinete, a menor grandeza visível aos olhos humanos. Ao obtermos essas informações, nós entendemos que Jesus quis dizer, ou ao comparar o reino de Deus com essa sementinha, ao qual é tão pequena, da potencialidade de algo muito maior do que é o aparente. Ele quis dizer, certamente, que aquela pequena semente, ela se torna grande, e assim é o reino de Deus. Ele começa no coração do ser humano como uma sementinha, como um interesse, mas ele se agiganta e se torna estabelecido no mundo. A Igreja de Cristo é o reino de Deus na terra. Ela que começou numa célula, numa pequena formação, ela tomou posse, tomou conta de todos os espaços do mundo. O crescimento exterior do reino de Deus, nós podemos então comparar ao fruto ou resultado da fertilidade dessa semente da mostarda. Jesus quis ressaltar o aspecto externo e visível do seu reino, quando ele fala essa comparação. Ele falava a homens que não conheciam ciências naturais, e para eles o crescimento de uma planta era algo misterioso. Por isso Jesus vai usar parábolas sempre quando ele queria dar uma lição ou dizer alguma coisa para os judeus, por causa exatamente da limitação intelectual deles, e desta forma ficava mais fácil para que eles pudessem compreender. Então aí Jesus vai dizer, o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantando de noite ou de dia, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele, como a igreja chamada universal, a igreja que está no mundo, não obstante as perseguições e barreiras que são impostas, cresce visivelmente sem se saber como. É interessante o que acontece com a igreja, com o reino de Deus na terra. Durante a história, tantas pessoas quiseram impedir o crescimento ou a proliferação do reino de Deus na terra, ninguém conseguiu. Ninguém, absolutamente ninguém. Se você ver a página negra da história da igreja, você vai ver
as cruzadas, você vai ver a Inquisição e tantas outras coisas, mas tantas perseguições que a Igreja de Cristo passou ao longo dos anos. Agora mesmo estamos tendo um momento de grandes perseguições na China por causa do regime de governo daquele país. Né? As pessoas estão sendo forçadas a negar a fé, igrejas, templos majestosos sendo destruídos, derrubados, por causa dos ditames do poder no país de regime comunista. Nós estamos vendo isso nesse tempo, o cristianismo tentando ser suplantado. Mas, por outro lado, nós nos remetemos ao texto de Mateus 16, versículo 18, na parte B, quando Jesus, falando da igreja de Cristo sobre a terra, ele vai dizer assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus irmãos e amigos, precisamos de entender também aqui, eu quero enumerar, um contraste misterioso. O ministério de Jesus teve um começo insignificante aos olhos da razão humana. O homem de Nazaré, filho do carpinteiro, ninguém se importava com ele. Um jovem desconhecido, nascido de uma jovem senhora pobre, iniciou a sua pregação à beira do mar, na Galileia, e reuniu um pequeno número de homens humildes com uma mensagem simples. Os seus primeiros discípulos, lá em Mateus 4:17, a maioria não deu muito valor às suas palavras. Ninguém se importava. Acontece que, com o passar do tempo, sem se saber como, o reino de Deus se desenvolveu e, incrível, mesmo com a sua morte, orquestrada pelos seus perseguidores, pelos judeus que o mataram, mesmo assim, o reino de Deus continuou crescendo. A cada mártir que morreu ao longo da história, para cada mártir que era suplantado por causa do Evangelho, Deus fez e fará brotar outros tantos em seu lugar, outros pequenos cristos, né? O termo cristão é exatamente isso. Pequenos cristos vão surgindo e vão se multiplicando, porque essa obra não é do homem, mas essa obra é de Deus. Por isso, Jesus vai dizer na oração do Pai Nosso, que é maravilhoso saber que o reino de Deus está na terra, está entre nós, somos nós. Na oração, quando ele vai ensinar, ele diz assim: venha a nós o teu reino, ou estabeleça o seu reino sobre nós. Muito interessante. O reino de Deus está na terra estabelecido. O crescimento da árvore, desde o Antigo Testamento, a figura da árvore era tomada como símbolo do reino de Deus. Ezequiel 17, versículo 22 em diante, você vai ver isso. Nós verificamos e constatamos ali a referência das árvores como o reino de Deus. Jesus vai falar da videira, e ele se diz ser a videira. E o meu pai, ele dizendo de Deus, ele fala é o lavrador, é o agricultor. E fala ainda mais, nós somos os ramos dessa videira. Aquele que estiver ligado nessa videira produz os frutos. Que coisa interessante, a figura da árvore. No versículo 19 de Lucas 13, você vai ver aí que as aves do céu se aninharam nos ramos da árvore. Quem são essas aves da parábola? Uns dizem que são os filhos do maligno, os quais se infiltram e se abrigam no meio da igreja. Tomam por base a parábola do semeador, de capítulo 13 de Mateus, capítulo 13 em diante, né? Outros, como Champlin, no comentário do Novo Testamento, ele aceita a ideia de que são os gentios. Então há concepções diferenciadas aí, os quais encontram abrigo no reino de Deus e no meio da igreja. Os gentios são assim. Nós encontramos abrigo no reino de Deus, mesmo não sendo ele estabelecido primeiramente para nós. Nós aceitamos muito mais essa última concepção, porque nós fomos inseridos no reino de Deus pela sua misericórdia, né? Quanto aos ramos, nós acreditamos tratar de ser as divergências das denominações, né?
surgem a partir do tronco da árvore da igreja primitiva, se espalharam pelo mundo. Nenhum ramo é igual ao outro, mas todos estão ligados na mesma árvore, no mesmo tronco, né? Nós temos denominações diferentes, mas o Cristo é o mesmo, o tronco é o mesmo, a raiz é a mesma. O reino de Deus comparado, então, em segundo lugar, a segunda parábola, ao fermento. Jesus comparou ainda o reino de Deus ao fermento, que a mulher tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Lucas 13, versículo 21, você vai ver isso. Enquanto o crescimento externo pode ser representado pelo que ocorre com o grão de mostarda, o desenvolvimento interno do reino de Deus pode ser simbolizado pela ação visível ou invisível do fermento lançado sobre a massa. O que é o fermento? Boyer, no pequeno Enciclopédia Bíblica, ele diz que o fermento dos hebreus constava de uma porção de massa velha em alto grau de fermentação introduzida na massa fresca. A fermentação é sinônimo de levedura. No sentido literal de fermento, nas Escrituras, no sentido literal, é o símbolo do mal, da corrupção. Nós vamos ver isso lá em Mateus 16, em Marcos 8, Lucas 12 também tem uma palavra sobre isso. Mas o fermento da parábola, o contrário do sentido literal, nesta parábola, o fermento é apresentado por Jesus como um sentido benéfico. Olhe bem, positivo, desejável. Esse é o símbolo da influência do reino de Deus ou da igreja no mundo. Olhe bem, ele espalha através da evangelização e do testemunho dos crentes fiéis até que a mensagem do reino de Deus seja difundida por todo o mundo, a toda criatura, como Marcos escreve no capítulo 16, no versículo de número 15. Observe bem que nesse sentido aqui, o fermento que vai levedar toda a massa, comparado ao reino de Deus, é a própria igreja inserida então no mundo, e ela precisa contaminar o mundo, ela precisa fermentar o mundo, ela precisa fazer o mundo crescer, ela precisa de inserir-se no mundo. É nesse sentido a parábola do fermento que Jesus traz aqui, falando dessa mulher. Até que tudo se leveda. Essa expressão resume a missão da igreja tipificada como uma mulher que lança o fermento no meio da massa, cobre-se com um pano, que é a oração, olhe bem, e cobre com esse pano e deixa descansar, esperar, né? E ver o resultado. Olhe, meus irmãos, quando a igreja se insere, quando a igreja se torna o fermento do mundo, e que ela é coberta, né? A oração, o pano que põe por cima, e que a igreja ora pelo mundo, nós vamos ver o resultado disso, e a espera, o resultado são milhares de almas salvas pelo poder do Evangelho. A massa aqui nos remete à multidão. Há até uma expressão mesmo nos dicionários, né? Quando se refere a um agrupamento de pessoas, quantidades cada vez maiores, há uma referência disso como massa humana. A massa do fermento, ela precisa ser levedada, ela precisa ser contagiada ou contaminada pela igreja. Se a igreja se inserir na massa, se o fermento se inserir na massa, a massa cresce, a massa se torna comestível, ela dá resultado, ela se torna um bolo saudável. Meus irmãos, os meios para a fermentação, e eu quero finalizar aqui com essa consideração, são muitos os meios deixados por Jesus para que essa massa seja fermentada pelo reino de Deus estabelecido, que é a igreja. Ele, a fim de difundir a sua influência salvadora no mundo, ele então planta a igreja. Quando ele vai para Deus, quando ele retorna para o céu, na sua ascensão,
ele deixa o Espírito Santo como outro consolador para que mantenha viva a chama da igreja, para que o fermento continue tendo efeito. E esse está conosco até a consumação dos séculos. Ele estabeleceu a grande comissão, Jesus, lá em Mateus 28, 19 e 20, para que essa fermentação, esse fermento, o estabelecimento desse reino, que esse reino continue estabelecido até que seja estabelecido o reino dos céus para todos sempre. Jesus como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nós, então, temos a missão de fermentar a massa. Ele nos deu autoridade no seu nome, Mateus 16, Marcos 16, versículo 15, melhor, para que sinais autênticos do poder de Deus possam acontecer. Ele envia o Espírito Santo, Atos 2, para que os dons que estão à disposição da igreja, a serviço da igreja, a serviço dos santos, os dons são capacitações que o Espírito Santo promove no meio da igreja, para que ela possa ser uma igreja viva, para que ela possa ser uma igreja atuante, relevante nesse mundo, para que ela surta os efeitos pelos quais ela foi estabelecida no mundo. Nenhuma instituição no mundo dispõe de tantos meios ou recursos poderosos como a igreja do Senhor Jesus. Só falta agora, para que isso seja real, a união de todos nós enquanto igreja, para que o fermento nesta massa produza os seus resultados. Estas duas parábolas pequenas nos trazem uma significação muito grande. A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento nos ensinam que precisamos de proliferar, precisamos de crescer, precisamos de dar resultados. Resultados que satisfazem, resultados que alimentam, resultados que promovam vida e vida em abundância, porque Jesus é a vida. Que Deus te abençoe. Que possamos ser semente de mostarda, que possamos ser fermento nesse sentido de contagiar esse mundo, de fazer o mundo crescer, de fazer o mundo ser influenciado pelo reino de Deus que somos nós. Que Deus nos abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Aqui nós finalizamos dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.